Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição que eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Entender que não dá para jogar com todos os veteranos, mas também não dá para jogar com todos os jovens, ele ainda vai entender como vai funcionar. Eu gostei, eu fiz o jogo do Bangu. Ele jogou num 4-4-2 bem tradicional, mais ou menos como o Flamengo joga, com os dois atacantes lá. Ele jogou com... Como é que foi o nome do menino? Ontem ele começou com o Miguel e o Nenê, centralizados. Miguel, né? É. Ontem, o Miguelzinho. Isso. Mas no Bangu jogou outro menino na frente. É, porque o Nenê não jogou contra o Bangu, né? O Ele Nenê não preservou jogou. o Hudson e o Nenê contra o Bangu, Sim, né? sim, não jogou o Hudson. Por isso que eu tô falando. É. Ele tem modificado o time durante esses 4 jogos de campeonato estadual. Então não dá para fazer uma avaliação. É lógico que as vitórias dão a ele mais força e mais confiança para experimentar mesmo, para dar confiança aos que estão começando agora. Eu acho que é importante. Muito mais importante para isso, para ele poder trabalhar com tranquilidade, não ter nego da imprensa, corneteiro, torcedor em rede social, mandando... Pô, mas tem que ganhar, não ganhou do time do Flamengo juvenil, não ganhou do Bangu, não ganhou nada. Ele fileirou 4 vitórias e aí ele tem a moral suficiente e a tranquilidade para poder modificar, para poder experimentar, para poder pensar em algumas maneiras de encaminhar esse Fluminense para a temporada. Contra o Bangu começaram o Lucas Barcelos e o Matheus Alessandro. Matheus Alessandro. Não, mas aí o Matheus jogou do lado. Jogou 2 atacantes, o Lucas e o Miguel. E do lado direito jogou o Iago. Ok. O que eu achei Por legal isso que eu falei de que um foi, jogou num 4-4-2 tradicional. foi o Odaí colocar o time principal contra os meninos do Flamengo, né? Que ele tinha de melhor. Que ele tinha de melhor. O Vasco não, o Vasco foi o contrário. Meio que igualou ali o time. O Odaí não, daí botou o time principal, Isso é ganhou, legal. fez o papel dele e vamos embora. E o Fluminense comemorou muito essa vitória. É legal o quê, Cereto? Não, eu acho que é legal O seguinte, Abel fez o time reserva, você falou assim, tô com o Abel. Não. Então é boa, Poderia... boa provocação. Bota aí, Boa provocação. Eu tava aqui. Boa provocação. Você tava, a gente tava aqui e ele falou assim, o Abel fez certo. Não tinha que arrumar uma confusão aqui, não sei o quê. Aí agora tu tacou daí? E só uma coisa, pra quem não entende, mas por que os caras estão comemorando vencer a garotada do Flamengo? Estão comemorando porque é um Fluminense, cara. Não importa se do outro lado tem o garoto do Flamengo. É a torcida do Fluminense comemorando o clube. Né? Uma vitória do clube. Comemorou bastante. Tínhamos mais de 45 mil pessoas no Maracanã, um público legal. Tem que comemorar. Gol Tinha de mais... calcanhar no Quantas clássico. pessoas foram ao Maracanã ontem? O pagante foi Bom 43.662. público, cara. E como é que Mas estava a acho que divisão? presentes 46. Olha lá, né? 46. por aí. Como é que estava a divisão? Tinha mais flamenguista Tinha ou mais tricolor? flamenguista, Mais mas flamenguista. as duas torcidas compareceram bem. E assim, o torcedor do Fluminense realmente fez festa, comemorou bastante. No gol, então, que o Nenê, que é de calcanhar, né? Que ainda dá uma graça a mais. Comemoraram bem, assim, valeu muito. E os flamenguistas também saíram revoltados, claro. Claro que depois tem aquela provocação, né? Eles cantando, que era o brasileiro, a Libertadores e o Carioca, mas... A gente destacou que contra o Vasco havia mais vascaíno no estádio. E ontem a gente falava, nos últimos Fla-Flus, a torcida do Fluminense tem ido em número muito baixo. Até brinquei ontem, será que vai ter menos tricolor hoje no estádio? Tinha menos tricolor, tinha mais flamenguista assim, ontem no estádio. de Mas olho não ali tinha discrepância. Não tava uma coisa Em relação aos absurda, últimos, não. Em relação aos últimos Os Fla-Flus. dois setores atrás, né, que é onde as torcidas se concentram, tava bem ocupado. Vamos mostrar o gol do Nenê? Eu quero De só novo? depois... Vamos mostrar o gol do Tem que- Nenê. Eu quero Roger. responder a Vamos provocação só ver do de novo o gol do Nenê, que foi um Quero golaço. responder a provocação do Roger. Foi um Porque golaço. o Nenê, aliás, Foi um começa golaço. muito bem a temporada, cara. Sim. Inclusive, fisicamente, né? Ele começa bem a temporada, né? que Vai é estar com a gente daqui a pouco, Tem Nenê, um ao vivo. lance, não sei se vai passar, que ele rouba a bola ali na lateral esquerda. Ele recua, rouba a bola, sofre a falta. Que Participou golaço. bem. Esse lance, ele desarma lá atrás. É interessante que ele e o Hudson, que é o outro jogador que recém-contratado, os dois vão para a área ao mesmo tempo. O Hudson está do lado dele ali, 25. né? Os dois entram ao mesmo tempo na área. E esse começo do Nenê, o Roger falou, como o Odair já sinalizou que Ganso e Nenê não jogam juntos,
começar bem como o Nenê está começando, para ele é muito importante. Ele já... E aí o torcedor fez o gol de calcanhar no Fla-Flu. Ganhou as 4 primeiras partidas, jogando 3 delas. Então, o começo do Nenê é bem interessante mesmo. E acho que cada vez mais o atleta que antevê como vai ser a temporada, estou de férias. Mas se eu voltar bem, a minha possibilidade, e acho que o Nenê é um desses casos, né? Ele já voltou podendo jogar, já jogou a primeira partida e, enfim, emendou uma sequência importante e ele vai cair nas graças do torcedor, que não tinha acontecido até então, no ano passado. Ainda eram lampejos, né? Agora ele teve uma sequência. Não, O Fluminense ontem tinha, assim, quando o Felipe fala que jogou o melhor, é o que tinha de melhor à disposição. Porque o Nino está na seleção, o Ganso está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Marcos Paulo. Marcos tá Paulo machucado. também não Não, está. não teve aquela... Matheus Ferraz também não está. Não foi deliberadamente um time de garotos como o Vasco fez. Agora responda ao Roger Flores, Cereto. Muito obrigado pelo espaço. É o seguinte, ó. Primeiro que são coisas absolutamente diferentes. Não é, não. Fluminense está levando... São coisas absolutamente... Eu vou explicar para o senhor, Roger Flores. Então vai. Primeiro, o Abel Braga não tinha nada a ganhar em botar o time principal na segunda rodada do campeonato contra o Flamengo, naquele momento, sendo que o Abel deixou claro desde o início que a prioridade do Vasco é a Copa Sul-Americana, que para o Vasco começa na semana que vem. Aquela altura E do você campeonato, acha que pro colocar a Fluminense, segunda Copa rodada- do Brasil o Fluminense começa também na outra desde o semana, início, e Sul-Americana mas também o Fluminense desde o início está levando a sério o campeonato estadual. Está colocando o que tem de melhor Todo à mundo sua tá levando a disposição. sério, Não, Felipe. ninguém está Todo levando. mundo tá Botafogo, levando. ninguém Não, tá o Vasco levando. tem jogado Botafogo time principal. o Jogou Botafogo- na estreia. não, Só o não Vasco- jogou contra o Flamengo, Vasco- principal. E não vai jogar contra o Botafogo também. Contra o Botafogo, o Vasco vai botar o time reserva. Mas aí O você Abel pode já pensar avisou. em alguma coisa. Não está levando a Porque sério o tem no campeonato meio- estadual. O Botafogo já começou a botar todo O mundo. Botafogo, depois de duas, tomou pau nas 2 ou 3 primeiras rodadas, colocando o time em reserva, não está levando a sério o campeonato estadual. O Flamengo está fazendo o que pode no campeonato estadual, colocando o time sub-20, porque o time principal se apresentou essa semana. E o Fluminense está usando times O Fluminense mesclados está também. levando, mas está colocando em campo o que ele consegue colocar. Ele está levando a sério o campeonato estadual. Não botou o Ganso ainda, porque o Ganso ainda está se condicionando fisicamente. Outros Mas ele tem jogadores mexido estão bastante, machucados. tem mexido muito. Mas já tem um desenho de um time, tem uma cara de um time. O que o Nenê fez ontem pelo Fluminense é o retrato do que o Fluminense está fazendo no campeonato. O Nenê está se levando a sério, o Nenê está levando a temporada a sério e o Fluminense está mostrando, através do campeonato estadual, que está levando o seu torcedor a sério, valorizando o campeonato E se estadual. o que pra muita Fluminense gente não tivesse vale nada. perdido ontem, você teria essa mesma posicionamento? Disse ontem aqui que era obrigação do Fluminense ganhar do Sub-20, não disse? Disse. Falou. E o Fluminense cumpriu a obrigação. Se bancou e botou Eu o só acho principal que para você jogar está contra o tendo Flamengo... duas Não, senhor, eu já expliquei posições aqui. diferentes Não, em relação senhor. a dois A times grandes aqui provocação no Rio a contra o provocação Flamengo. foi boa, mas não... O senhor me permite uma parte? Por favor. Obrigado. Eu, como você... O senhor gostou do debate? O debate é bom. Tá ótimo O debate é bom. Tá ótimo o debate. Me provoque mais, por favor. E eu gosto de mudar de opinião. Sim. É quando os Eu fatos me mostram que eu dei uma opinião que eu falo, caramba, aquela opinião não foi boa. Eu, como você, entendi os motivos que levaram o Abel a colocar um time de garotos. A pressão, se o time titular perdesse, etc, etc, etc. Vendo a festa que o Fluminense fez ontem na vitória e lembrando que tinha mais vascaíno que flamenguista na derrota do Vasco por 1-0, hoje eu sou obrigado a dizer o seguinte, o Abel não estava em sintonia com o torcedor. Porque o torcedor foi ao jogo para ver o Vasco ganhar, que faz tempo que o Vasco não ganha do Flamengo. E acho Tanto que a repercussão foi muito negativa para o Exato, exato. A resposta está aí, foi o que eu Exato. falei naquele dia, a gente Exato. falando. Então hoje eu falei acho assim, que o Abel acabou tomando uma atitude, ainda no começo de temporada, mas uma atitude que não estava em sintonia com o tamanho da torcida do Vasco presente no Maracanã aquele dia. Ele não está, o Abel Braga não está em sintonia com a torcida do Vasco, né? O Abel Braga ganha é vaiado, perde é vaiado, dá entrevista é vaiado. Alguma coisa acontece. Não estão pegando a mesma estação ali, né? Eu acho Não que tá tem na outra mesma questão sintonia. E foi o único jogo que o Abel jogou com os garotos. Por enquanto, sim. Então, quer dizer, Eu acho, assim, que tem uma questão também, eu acho que também tem um nível de confiança dos dois técnicos no trabalho deles. Ver o Abel colocar o time reserva, tanto contra o Flamengo quanto o Botafogo, mostra um certo pragmatismo. Vou me segurar aqui para Tipo, não ainda não tomar... tô pronto.
pancada. O Odair acho que já tem mais confiança no time que ele tem agora, no que ele está desenvolvendo. Mas o Valentim é diferente, né? Porque o Valentim jogou com o time titular amistosos, na véspera das 2 primeiras partidas. O Abel não jogou com o time, ele descansou o time, jogou contra o Bangu com o time principal, foi uma estratégia diferente. no domingo e na quarta-feira enfrentou o Flamengo com a garotada, né? O Valentim, também não estou dizendo que é certo, mas o Valentim, ele pelo menos pode dizer, não, eu estava jogando amistosos com o time titular. Ele alongou a pré-temporada dele, né? Eu acho que são estratégias diferentes, sobretudo a do Odair e a do Abel, os dois técnicos que chegaram recentemente, né? O Valentim já conhecia o Botafogo e as suas situações, o Jesus, idem com o Flamengo, já tinha um planejamento para esse ano. Em comum com o Abel e o Odair estava a desconfiança, né? Opa, o primeiro trabalho do Odair fora do Sul, num estilo, né, que ficou até estigmatizado como um treinador pragmático, jogar só pelo resultado. Então tinha muito tem ainda muito Mas que deu um resultado para o Inter durante 2 anos. Super, até ia sair. E chegou numa final de Copa do Brasil. Sem dúvida, ia E sair. o que a gente está discutindo aqui é que na final da Copa do Brasil, aí dá uma imagem diferente do que foi a campanha realmente. Não, e acho que assim, a queda do Inter pós saída do Odair ainda valoriza o trabalho. E ainda te falo mais. Na final da Copa do Brasil, o que faz o Inter perder é ele fugir um pouco do pragmatismo dele, das características dele, porque estava sendo muito cobrado. Porque aí ele tira o Edenilson no meio tempo, joga para lateral, substitui o Patrick, então ele perde o coração do Internacional muito em cima daquilo que foi criticado e cobrado. Se ele mantém o pragmatismo dele, eu acho que as chances provavelmente seriam maiores. Não estou falando aqui que o Inter ganharia, Mas eu acho assim, ele conseguiu em rápidas 2 semanas. Tudo bem que o time ajudou, os resultados vieram e essa cartada contra o Flamengo era muito importante, já ganhar uma salvaguarda com o torcedor tricolor pelas próximas semanas. O início do trabalho, agora ele vai poder escolher quando que o Ganso vai jogar, quando que ele vai jogar. Tem também o Abel ele não conseguiu dar a cartada ainda, por isso que o Cereto fala da falta de sintonia desde a chegada, talvez desde a entrevista, desde a opção pelos reservas contra o Flamengo. E aí o Abel vai ter que remar. Mas tem uma questão também, que se você for pensar, o Vasco só teve o Cano de reforço. E perdeu o Guarim, perdeu o Henrique. Então, o elenco do Vasco hoje está muito menos pronto que o do Fluminense. O Fluminense, assim, para a situação do Fluminense, acho que se reforçou até bem. Trouxe o Hudson, trouxe o Henrique, Egídio. Então, tem isso também. Acho que pode explicar um pouco porque o Abel decidiu fazer isso. Também acho que o Fluminense começa o ano bem melhor do que terminou. Na comparação com o time que terminou. E tô com uma expectativa do peruano, que está jogando um bom pré-olímpico. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.